Olá, nesta edição do JBN nós vamos falar sobre a nomeação do novo arcebispo para a Arquidiocese de Brasília. Dom Paulo César Costa é quem assume essa nova missão. Nós vamos relembrar a história de devoção do Nivaldo, aquele devoto do Pai Eterno que percorreu quase 900 quilômetros a pé até Trindade para agradecer pelas bênçãos recebidas. E vamos falar da importância da participação feminina nas eleições. As mulheres ainda enfrentam muito mais desafios do que os homens quando decidem concorrer a um cargo público. E a campanha Outubro Rosa continua. Por isso, nós vamos falar sobre a importância do autocuidado e da prevenção ao câncer de mama. O JBN deste sábado já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia especial de sábado. Hoje você vai conferir as informações que foram destaque aqui durante essa semana. Eu começo falando sobre a nomeação do novo arcebispo para a Arquidiocese de Brasília. A sé da capital federal estava vacante há mais de 4 meses. O repórter Tarek Cardoso preparou uma reportagem para a gente. Vamos ver. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, a Arquidiocese de Brasília manifestou sua alegria em receber do Papa Francisco a notícia da escolha de seu novo pastor. Dom Paulo César Costa será o 5º arcebispo da Arquidiocese de Brasília. Com o lema episcopal Tudo Suporto pelos Eleitos, ele pretende ser um sirineu para ajudar o povo da capital federal a carregar a cruz. Suportar aqui não é um peso, é aquilo que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz que tudo suportou por aqueles que o Senhor lhe deu. O bispo também é alguém que suporta tudo por aqueles que o Senhor lhe deu. Entro querendo encontrar cada realidade, entro, é claro, não de mãos vazias, contudo uma experiência de fé e de vida que a minha vida até hoje adquiriu. Dom Paulo César Costa foi ordenado presbítero da Diocese de Valença em 1992, onde foi vigário e pároco de diversas paróquias. Sendo doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, exerceu a função de reitor do seminário menor de sua diocese de origem e de professor em várias universidades católicas. Em 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e em 22 de junho de 2016, foi nomeado o 7º bispo da Diocese de São Carlos pelo Papa Francisco. A Arquidiocese de Brasília estava vacante desde 8 de junho deste ano, quando o cardeal Sérgio da Rocha tomou posse como arcebispo primaz do Brasil em Salvador. Neste período, ela foi administrada por seu bispo auxiliar, Dom José Aparecido, que fala sobre a alegria de receber um novo pastor e os desafios que o arcebispo eleito irá enfrentar. Um dos desafios também é uma reorganização da vida econômica da Arquidiocese. Nós não estamos com grandes dificuldades, mas estamos nesse período um certo aperto. Mas a pobreza faz bem para a igreja. Uma outra realidade é o diálogo com as várias instâncias de autoridades da República, do Distrito Federal. Dom Paulo vai entrar num momento em que há uma polarização. A nossa igreja é uma igreja que tem um grande zelo missionário. O nosso clero é um clero bom, acolhedor, amoroso com seu pastor. As realidades eclesiais presentes são muito vivas e Dom Paulo, creio, vai ser muito bem recebido. Brasília é a única cidade brasileira onde 2 arcebispos exercem suas funções simultaneamente. Aqui também fica a sede administrativa da Arquidiocese do Ordinariado Militar do Brasil. A coexistência de 2 arcebispos é uma coexistência tranquila, porque ela é prevista pelas normas canônicas que regulam a jurisdição de um e a jurisdição de outro. Então, esse contato entre irmãos bispos, ele é fundamental. E desde que eu cheguei para esta função, há 6 anos atrás, eu tenho feito questão de manter isto. Dom Paulo César da Costa iniciará seus trabalhos na Arquidiocese de Brasília em 12 de dezembro de 2020. É isso aí, boa sorte, Dom Paulo, agora na sua nova missão lá na Arquidiocese de Brasília. E o Papa Francisco nomeou nesta semana Dom Moacir Silva Arantes, de 51 anos, como o 3º bispo da Diocese de Barreiras, na Bahia. A diocese estava vacante desde outubro do ano passado. Atualmente, Dom Moacir é bispo auxiliar na Arquidiocese de Goiânia.
Mineiro de Itapecerica, Dom Moacir nasceu em 3 de junho de 1969, formou-se em Filosofia e Teologia em Belo Horizonte e foi ordenado padre em 14 de agosto de 1999. Já foi pároco e administrador paroquial em 6 municípios da Diocese de Divinópolis, também em Minas, bem como reitor dos seminários diocesanos, membro do Conselho Presbiteral e coordenador da Pastoral das Vocações e Ministérios da Diocese. No Regional Leste 2, foi assessor eclesiástico da Pastoral Familiar e, por último, assessor nacional da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Dom Moacir foi nomeado bispo auxiliar de Goiânia pelo Papa Francisco no dia 11 de maio de 2016. O bispo integra a atual presidência do Regional Centro-Oeste da CNBB, com mandato até 2023, onde exerce a função de secretário. A gente aqui da TV Pai Eterno deseja a Dom Moacir muito sucesso e muita luz nessa nova missão também. Agora eu quero que você conheça a história do Nivaldo, devoto fiel do Divino Pai Eterno. Ele percorreu quase 900 quilômetros a pé para agradecer as bênçãos recebidas. Vamos acompanhar a reportagem. Quando o dia estava amanhecendo, seu Nivaldo José finalmente chegou ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Foram 23 longos dias de caminhada, da cidade de Guapé, em Minas Gerais, até Trindade, a capital da fé em Goiás. É o 7º ano que o devoto cumpre a promessa que fez pela vida de um amigo. Ao todo, foram 870 quilômetros percorridos para se colocar aos pés do Pai. Eu vim agradecer a vida de um amigo que voltou, que estava com 10% de vida, né? Aí eu senti muito bem nessa viagem. Todo ano eu tenho vindo para agradecer. No 3º ano, a própria pessoa veio comigo, de a pé também, para agradecer que ele está vivo hoje e forte, graças a Deus. E eu continuei a vinda. Eu venho dormindo nesse posto de gasolina, mas o povo é muito bom, eles acolhem a gente em alguma casa, tem lugar que a gente fica. Agora está me inteirando a 7ª caminhada que eu vim. Graças a Deus, cheguei bem. Em 7 anos, se fizermos as contas, já são mais de 5.460 quilômetros percorridos a pé pelo devoto. De mochila nas costas, com a bandeira da cidade de origem e com o terço nas mãos, em oração durante todo o trajeto, o agricultor de 58 anos diz que enfrentou os medos da estrada, o forte calor em contraste com a chuva, a solidão, o cansaço, a sede e até a fome. Tudo para renovar a fé no Pai. A gente estando com Deus vem rezando, rezo 3 terços todo dia. E depois aí nós ouvimos uma musiquinha, mas esse ano eu já rezei 100 terços daqui. Mas aí já não tem nada no tropicão não, dá para vir, vem com a beleza. Estando com fé, vem embora. E se faltou resistência para os velhos sapatos, companheiros de viagem, sobraram amor e força diante de tanta devoção no Pai Eterno. A volta para casa do seu Nivaldo José só vai ser feita depois do último compromisso de fé dele, participar da Santa Missa na Matriz em Trindade. Agora sim, ele diz que está com a alma e com o coração renovados para manter da promessa, ainda por muitos e muitos anos. Eu confio no Pai Eterno, que se Deus quiser, ano que vem eu estou aqui de novo com saúde, para me agradecer. Bendito sejas, ó Senhor, por vossa mesa, no pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão. A história do seu Nivaldo é um exemplo para todos nós, por isso a gente fez questão de contar a história dele neste sábado. E olha, ultimamente os bancos e as instituições financeiras não param de falar em Pix, né? O novo sistema de pagamento instantâneo é uma alternativa que promete ser mais rápida que o DOC e o TED. Uma outra vantagem é que o Pix é de graça para o consumidor. Vamos saber mais sobre esse sistema agora na reportagem. Veja só. Janaína abriu esta distribuidora de bebidas há 2 meses. A circulação de dinheiro é muito pequena. A maioria das transações é feita pela máquina de cartão. Tendo a chance do Pix,
é melhor porque o cliente vem, a maquininha não está aqui, mas a gente consegue ter certeza que o dinheiro vai entrar naquele momento. Quando isso acontece, alguns clientes optam por outra forma de pagamento. Muitas pessoas querem fazer transferência, mas aí perguntam, você tem o banco tal? Se a gente não tem o mesmo banco, fica difícil para a pessoa fazer a transferência porque ela paga a taxa. Agora, com o Pix não vai ter essa desculpa mais. E sem contar que cai na hora, né? Cai naquele segundo. Final de semana, dia de semana, independente do horário. Para facilitar a vida de comerciantes e consumidores, o Banco Central criou o Pix, um sistema de pagamentos instantâneos. A pessoa vai poder transferir dinheiro, vai poder fazer pagamento de uma forma imediata, né? Para crédito imediato na conta da outra pessoa, para quem ela vai pagar ou para quem ela vai transferir dinheiro a qualquer dia, a qualquer instante, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Os correntistas, pessoas físicas, não terão taxa. Já os cadastros de pessoa jurídica pagarão uma tarifa para o Banco Central. O benefício deverá acirrar a disputa entre bancos por clientes. É uma forma de você trazer os clientes e agilizar os negócios, né? E a questão da agilidade de negócios hoje, tendem a aparecer novos produtos mais ágeis. Eu acho que no segundo momento o Pix tende a impactar investimentos que vão ser ainda mais ágeis, mais rápidos. Pix, por enquanto, é dentro do país, mas daqui a pouco, a gente não sabe o dia de amanhã, daqui a pouco cria-se links com transações fora do país. E nós esperamos que seja toda a concorrência acirrada, traga benefícios para os consumidores. O Pix tem uma lista extensa de benefícios. Por outro lado, traz limitações. O cliente não pode cadastrar a mesma chave para contas diferentes. Por exemplo, se o usuário utilizar o CPF em um banco, não poderá usá-lo como chave em outro. O sistema é seguro, mas deve ser usado com cuidado. A verdade é que hoje nós estamos num mundo que, por essência, é essencialmente inseguro. Não só no aspecto físico de você andar, mas no aspecto de informática também, apesar de todos os cuidados, os cuidados que os bancos estão tomando, né, de dados, de segurança de dados, ainda assim as pessoas devem ter que tomar cuidado. É isso aí, novidades para o consumidor, né? Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa e a importância da participação feminina nas eleições. Eu volto já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. E já estamos de volta com o JBN especial de sábado. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos em ano de eleições municipais, período de avaliarmos candidatos e também debater temas importantes como a participação de mulheres na política. É o que a repórter Carol Matos conta pra gente. É fato, a importância das mulheres dentro do cenário político ainda é um assunto pouco discutido. Mesmo entre tantas conquistas que elas tiveram nos últimos anos nas eleições brasileiras, segundo especialistas, ainda há muito espaço para a atuação feminina na política. O espaço que nós temos hoje, atualmente na política, não só no Brasil, na política brasileira, mas em toda a América Latina, é uma participação ínfima das mulheres. Então, a exceção ainda é uma participação elevada. No Brasil, por exemplo, nossos índices circundam aí 15%, tanto nos congressos, nas assembleias legislativas, quanto nas câmaras de vereadores, e menor ainda são os índices em relação às chefias dos executivos. Então, a participação das mulheres ainda é muito pequena.
A Nara é advogada especializada na área eleitoral e cita que a própria história nos ajuda a entender melhor a exclusão das mulheres em muitos setores da sociedade. E na política não é diferente. O Brasil é um dos piores países do mundo neste quesito. Esse cenário ele tem que ser modificado, como é uma situação complexa, de forma também complexa. Então, nós temos que estimular a discussão política, estimular o crescimento comunitário e orgânico da política, quer dizer, as líderes políticas têm que ser líderes orgânicas e não aqueles tokens ou aquelas pessoas colocadas na comunidade. A gente tem que estimular, sobretudo, a participação política partidária. Então, os partidos políticos também têm que passar a ser mais democráticos, para aí sim as mulheres terem mais destaque, receberem mais recursos e terem mais espaço, não só na política intrapartidária, mas também na política institucional. O que chama a atenção é que as mulheres são a maioria entre os eleitores, 51% ao todo. Mesmo com tanta luta por maior representação nos últimos anos, a presença feminina dentro dos cargos políticos é só um pouco maior do que na década de 40. Mas isso pode mudar a partir de 2022. Além dos partidos terem que ter 30% de mulheres como candidatas, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que elas também terão que preencher vagas dentro da diretoria dos partidos, em pelo menos 30% dos espaços existentes. Nós temos, para corrigirmos essa distorção, é necessário que a gente não só apresente 30% de candidaturas mulheres, mas que essas candidaturas sejam viáveis, sejam de disputas reais. E aí entram candidatas orgânicas que têm condições de competir em paridade, em disputa igualitária com os outros candidatos, e também que elas tenham uma implementação dos recursos, porque não existe campanha sem recurso financeiro. Então, aí entram essas barreiras que as mulheres, que ainda é um grande desafio para que nós consigamos participar da política. Em relação às candidaturas laranjas, nós temos que considerar que isso não é culpa das candidatas em si, mas sim dos partidos políticos, porque a nossa sistemática nacional, nossa sistemática eleitoral, depende dos partidos políticos. E quem faz as escolhas de quem serão as candidatas são os partidos políticos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não culpabilizar a mulher, porque ela, mais uma vez, é vítima desse sistema. É isso aí, é muito importante sim, cada vez abrir mais espaço para as mulheres. A gente viu aí na reportagem que o número é quase o mesmo, é pouco maior do que o que de participação das mulheres é quase o mesmo de 1940. Olha só, quanto tempo já passou e essa representatividade feminina ainda mudou muito pouco. E a gente continua falando com você, mulher, que sabe o quanto é importante estar atenta em relação ao câncer de mama. Mas essa necessidade de exames para a prevenção não é só para mulheres. Nós homens também devemos ficar atentos. Este mês dedicado à prevenção, Outubro Rosa, vem como uma campanha de reforço, mas os cuidados precisam ser constantes. Falar sobre o câncer de mama só em outubro já é coisa do passado. Todos os dias, todos os meses do ano devem, ou pelo menos deveriam ser usados para lembrar da importância do autocuidado e da prevenção. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que nos próximos 2 anos sejam diagnosticados mais de 66 mil novos casos da doença no Brasil, como explica esta médica oncologista, que cita a baixa procura pelo tratamento como um dos grandes desafios no enfrentamento do problema. A nossa procura sempre é baixa, por isso existe essa proposta do Outubro Rosa. Na verdade, a gente não fala em câncer de mama só em outubro, né? Então, é um mês de conscientização do combate ao câncer de mama. Hoje, quando a gente tem a análise, isso a gente tem gráficos, tem estudos mostrando isso, a distribuição de mamógrafos ela é muito bem feita no Brasil. O problema é o acesso dessas pacientes aos mamógrafos. Criada na década de 90, a campanha Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Mas apesar de toda a divulgação, você sabe quem precisa se proteger?
Qual é a idade recomendada para o exame de mamografia? Quando e como fazer isso? A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza entre os 40 e os 69, por questões epidemiológicas, o INCA entre os 50 e os 69 anos. Um autoexame, ele deve ser realizado, a gente fala assim, não precisa fixar uma data no mês para fazer o autoexame, porque nenhum estudo mostrou que fixar essa data tenha benefício. Até o exame esporádico, ele mostrou ser mais eficaz, né? Então, mas que seja feito pelo menos uma vez por mês, depois do período menstrual, porque durante o período menstrual a mama vai reter líquido, vai ficar um pouco mais túrgida e dolorosa. Então pode ser um pouco ruim de se avaliar. Inclusive a realização da mamografia nesse período não é o ideal, né? Então às vezes a paciente ela vai nesse período pré-menstrual fazer a mamografia e sente uma dor muito intensa. Existe até câncer de mama em homem, que representa 1% da taxa dos cânceres de mama, né? Então, tendo mama, é possível ter um câncer de mama. A opinião dos especialistas é unânime. Quanto mais cedo for o tratamento, há mais chances de cura. Procurar um médico e fazer todos os exames, além de ser um gesto de prevenção, é um ato de amor pela própria vida. A mensagem que fica então desse Outubro Rosa seria olhar para o problema de frente e, se ele existir, tratar, buscar ajuda, na certeza de que é possível sim ter a cura e ter uma vida ainda longa pela frente? Isso, com certeza, com certeza. E manter a proposta que foi inicial do Outubro Rosa, que foi daquela primeira paciente que faleceu na luta, né, contra o câncer, e a família fez essa proposta de manter essa herança, né, honrar essa paciente, né. Então eu acho que o recado é isso: a doença existe, não é porque eu não quero saber dela que ela não existe. Ela existe e a gente precisa ter consciência. Tá aí, fica então um alerta para você, mulher. Tem que se cuidar sim, tem que tomar muito cuidado e fazer os exames e o acompanhamento médico que a gente tanto fala aqui. Olha só, a Igreja São Francisco de Assis, a famosa Igrejinha da Pampulha, em Belo Horizonte, voltou a receber fiéis. A capela foi preparada e adaptada seguindo o protocolo estabelecido pelas autoridades públicas em saúde e pela Arquidiocese de Belo Horizonte para garantir o distanciamento social e outras medidas necessárias à prevenção da Covid-19. Mais um dia de temperatura alta em Belo Horizonte, ideal para um passeio ao ar livre na Pampulha, patrimônio cultural da humanidade. Muitos paravam para admirar e fotografar a igreja de São Francisco de Assis, a famosa Igrejinha da Pampulha, que por quase 7 meses fechada por conta da pandemia do novo coronavírus, reabriu no dia do padroeiro, São Francisco de Assis, mas com capacidade reduzida. Antes da pandemia, a igreja recebia cerca de 80 fiéis por celebração. Hoje, a capacidade máxima são 18 pessoas. Tudo isso com os bancos todos marcados e higienização reforçada, seguindo todos os protocolos de segurança. A Nazaré veio de Nova Lima, na região metropolitana, junto com a família para uma comemoração diferente. Hoje é o dia de São Francisco de Assis, meu santo devoto, né? E meu aniversário. Então, eu sempre quis passar aqui, sempre acontecia algum imprevisto. E esse ano, quando eu vi que ia reabrir no meu dia, né? Eu disse, não, dessa vez eu vou. Sentimento de alegria e de saudade também para o padre, que estava voltando pela primeira vez na capela depois da pandemia. É uma ressurreição, é um momento assim de uma libertação que ainda é, digamos, provisória, mas que está acontecendo pouco a pouco e vai chegar ao seu final. A bênção dos animais, tradicionalmente realizada no dia de São Francisco, foi cancelada para evitar aglomerações. Casamentos e batizados já estão previstos para serem retomados. Tá aí uma boa notícia, né? A gente gosta sim de trazer essas notícias para cá, aqui para o JBN, a volta das atividades, pelo menos em algumas regiões aí, né? As igrejas estão voltando às atividades presencialmente. Então você que vai participar de alguma celebração, não esqueça, respeite todas as medidas de segurança para que a gente possa celebrar todo mundo junto, sempre com segurança e com muita saúde, tá bom?
E hoje a capital do estado de Goiás, Goiânia, celebra 87 anos de muita história. É nessa querida cidade que está instalada a sede da TV Pai Eterno, onde diariamente damos o nosso melhor para levar evangelização aos lares de todo o Brasil. Uma cidade de um povo alegre e batalhador que, assim como todo brasileiro, sonha e luta por dias melhores. Desejamos, então, que a capital goiana cresça, se desenvolva e proporcione ao povo goianiense melhores experiências de vida. Parabéns, Goiânia, parabéns a todos os goianienses. Que alegria e que felicidade é para mim, para toda a equipe aqui da TV Pai Eterno, vivermos aqui nessa cidade, nessa capital tão especial. Parabéns! E olha, o JBN de hoje, deste sábado, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que segunda-feira nós estamos de volta ao 12:30. Você é sempre convidado a participar desse momento de informação, de evangelização e de entretenimento aqui na TV Pai Eterno, tá bom? Um forte abraço para você e até lá!